Total. E o Pedro mencionou essa fala do ministro André Mendonça, isso deu muito meme nas redes sociais. Teve, inclusive, gente no TikTok pegando 10 gramas de maconha e bolando uma série de cigarros para ver se comprovava a tese do ministro de que daria para fazer 34 cigarros. Obviamente, isso vai variar dependendo do usuário. Tem gente que mistura com tabaco, TikToker. Então... Ontem ficou até curioso nesse julgamento a fala do ministro Luiz Fux. Foi uma fala até meio desabafo, autocrítica. Disse que ele não se sente como magistrado confortável para decidir quantidade, que isso não cabe ao Supremo. Sim, faz sentido, claro. E faz sentido, faz parte, é uma visão ali, né? Tem alguns ministros que não. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, ele é favorável a 60 gramas, como o diferencial, o que vai diferenciar o traficante do usuário. Ele foi secretário em São Paulo, lidou muito com o combate ao crime organizado, principalmente com o tráfico de drogas no estado de São Paulo, na época em que ele foi secretário. Foi promotor. Luiz Fux também foi promotor, mas ele deixou claro, isso é curioso de ver essa democracia dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele falou assim, por exemplo, em casos de educação, eu não me aventuro em estabelecer ou modular algumas decisões nossas com base em educação, porque eu não sou formado nessa área, eu não tenho conhecimento profundo. A mesma coisa com isso. Ele acha que é a Anvisa que tem que definir essa quantidade, que não cabe ao Supremo Tribunal Federal. Fato é que quem acha que não cabe ao Supremo é minoria. É o ministro Luiz Fux, Luiz Edson Fachin, Dias Toffoli e André Mendonça, que voltou atrás. Ele tinha sugerido 10, mas diz que cabe... Esses 4 que eu mencionei dizem que cabe ou ao Congresso, ou ao Poder Executivo, ou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinar quanto que vai diferenciar o traficante do usuário. O resto dos ministros, mesmo os que são favoráveis à criminalização, como por exemplo é o caso de Cristiano Zanin e Nunes Marques, eles também concordam em se chegar a um meio termo. A gente falou que 5 ministros concordam com 60 gramas, 2 ministros concordam com 25 gramas. Como tem 5 para 60 e 2 para 25, eles vão tentar chegar a um meio termo. Os de 60 vão baixar, os de 25 vão subir, para estabelecer uma régua. Ontem ficou acertado que deve ser, isso vai ser definido hoje, 40 gramas. Ou seja, 40 gramas deve diferenciar o usuário do traficante. Com aquela ressalva que é muito importante, de caso a caso. Ou seja, um traficante, caso o Supremo bata o martelo e fale, olha, 40 gramas que vai diferenciar o traficante do usuário, um traficante, para se passar por usuário, pode mudar o seu funcionamento, né, do tráfico de drogas. Pode, por exemplo, colocar menos do que 40. Só que se essa pessoa com menos de 40, que vai ser enquadrada em tese como usuário, tiver, por exemplo, com uma balança de precisão, tiver, por exemplo, com saquinhos plásticos, tiver, por exemplo, com caderno de anotações, a polícia pode ver e o juiz, obviamente, analisar caso a caso junto com o Ministério Público, que talvez não se trate de um usuário, mas sim de um traficante. Isso pode ser uma forma de burlar essa nova decisão do Supremo. Os ministros, pensando nisso, dizem que tem que ser analisado caso a caso. Esse resumo da ópera todo para dizer que não é um libera geral, a ideia é que não seja. Os ministros todos disseram de maneira muito clara que droga é ruim, que o consumo de maconha faz mal à saúde e não é uma política pública, mas que diante do cenário atual de penalização e de encarceramento em massa de jovens pretos, pobres, da periferia, alguma solução tem que ser dada. E a solução do Supremo é tentar trazer uma diferenciação para não equiparar o usuário ao traficante. E não é qualquer usuário, não é o usuário branco, não é o usuário classe média, não é o usuário de um bairro nobre de São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro ou de outra cidade do estado do Brasil. Mas sim pretos, pobres da periferia. Há uma distinção no tratamento que é feita pela polícia, que é feita pelo Ministério Público, que é feito pelo Judiciário de todo o Brasil. É curioso analisar os casos que chegam ao Supremo Tribunal Federal. Tem gente que é pego com 0,8 grama e é colocado como traficante na prisão. Esses casos chegam ao Supremo Tribunal Federal. Gente que é pego com 2 gramas, gente que é pego com até 10 gramas, mas que é enquadrado como traficante, réu primário, pessoas jovens. Então, a ideia é que valha para todo mundo. Não pode valer só para o branco, não pode valer só para quem é de classe média alta, tem que valer para todo mundo. E o temor
dos ministros do Supremo e, obviamente, de muitos especialistas que a gente ouve e que vem a público falar sobre esse assunto, é que você, ao prender um preto pobre de periferia, ou que não seja, mas que tenha bons antecedentes, que foi pego com uma pequena quantidade, essa pessoa indo para a cadeia, ela vai ser aliciada pelo crime, que domina as organizações criminosas, as facções criminosas que dominam os presídios. Então, você está colocando uma pessoa que é usuária no meio de criminosos, esses sim, traficantes, e que pessoas que vão ser aliciadas não vão conseguir fugir do tráfico e da criminalidade. Então, a ideia do julgamento é justamente essa.